Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo começa comigo apresentando para vocês esta obra aqui, Pinturas de Guerra. Ela é uma história em quadrinhos feita por Ángel de la Calle, que retrata a vida de diversos exilados latino-americanos que nos anos 1970 se encontram lá em Paris. Esse gibi aqui é uma maravilha. Talvez um dia eu comente aqui para vocês, mas não hoje. Hoje eu trouxe ele aqui para mostrar esse quadro aqui que fica na página 181. A história está lembrando de um personagem uruguaio. E esse personagem está contando a sua história e está dizendo que às vezes ele era chamado para diagramar na revista Marcha, um semanário uruguaio criado em 1939 e que foi fundamental para o pensamento latino-americano nos anos 60, na década de 1960. No texto do quadrinho, ele fala da revista do Carlos Quijano, que foi o fundador e o primeiro editor do semanário, e de Ángel Rama, que assumiu essa função no final dos anos 50. Pois bem, se esse vídeo aqui não chegou para você pelos algoritmos ou como um spam, você já viu que a gente vai tratar desse último personagem, o Ángel Rama. Ángel Rama é um cara que mereceu ser homenageado no Pinturas de Guerra. Isso significa que ele é fera demais, porque todo mundo que está citado aqui é fera demais. Eu vou te explicar por que ele é fera depois da nossa vinheta. Ángel Rama nasceu em Montevidéu, a capital uruguaia, em 1926. Tivesse eu paciência e a certeza que esse canal aqui teria uma vida longa, eu esperaria fazer um vídeo em homenagem ao centenário dele daqui a 4 anos, né? Ou então eu esperaria até novembro do ano que vem, quando fará 40 anos da sua morte, muito jovem, aos 57 anos. Bom, Rama foi um crítico literário, mas também foi escritor, foi professor, foi editor do semanário A Marcha, como a gente lembrou daquela história em quadrinho. O trabalho dele foi múltiplo, com diversas fases. Ele começou de maneira bastante tradicional, discutindo a literatura uruguaia, né? Uma fase do trabalho dele que a gente não vai discutir aqui. Mas em 1959, quando ele assume o cargo de editor do semanário Marcha, esse ano é um ano muito especial. Teve um Réveillon animado numa ilha lá no Caribe. Foi um ano que estourou a Revolução Cubana, Fidel Castro, Che Guevara, toda uma geração de revolucionários chegou ao poder bem nas barbas dos Estados Unidos. E veja que nós temos aqui uma conjunção, né, entre a vida profissional do Rama, que vira editor de uma importante revista, e a vida do continente, com Cuba e sua revolução. E essa conjunção profissional continental marca uma mudança no trabalho do autor. Ele aumenta o seu olhar para a América Latina. Uma outra mudança causada de uma conjunção pessoal e continental se deu em 1973. Nesse ano, no Uruguai, terra de Ángel Rama, um golpe de Estado implantou uma ditadura militar, como as que estavam em voga no continente, desde 1954 com o Paraguai, passando pelo Brasil, Chile, Bolívia, Peru, todos esses já eram ditaduras militares. E logo a Argentina voltaria a integrar esse grupo. Quando o golpe chega, Ángel Rama estava na Venezuela e por lá ficou e deu uma maior radicalidade no seu projeto de unidade latino-americana, criando e coordenando a Biblioteca Ayacucho, que organizou os livros seminais da cultura latino-americana. Muitos autores falam de Ángel Rama como um dos principais, se não o principal, articulador de uma rede de intelectuais latino-americanos no século XX. E essas instituições que ele ajudou a criar, né, o Semanário Marcha, a Biblioteca Ayacucho, elas evidenciam muito bem esse trabalho de tecer relações transnacionais na América Latina. E esse protagonismo do Rama tem a ver com algumas características importantes da sua trajetória. Primeiro, ele foi uma pessoa aberta a diversas influências intelectuais. Facundo Gomes, no artigo Ángel Rama, 1964, 10 problemas para o crítico latino-americano,
destaca a influência do alemão Karl Mannerheim na ideia de uma elite dividida em dois polos, um mais voltados para as raízes locais, outro mais voltados para tendências universais. Facundo Gomes também destaca a influência do brasileiro Antônio Cândido, com seu conceito de sistema integrado de literatura. Ou seja, a literatura nacional não é só o lançamento de vários livros, mas tem uma relação de autores com o público, com a tradição, com o sistema de circulação de ideias. A Roseli Barros Cunha, no artigo Estudos Literários e Cultural na América Latina, Ángel Rama e Antropologia Brasileira, também aponta a influência de Darcy Ribeiro e Gilberto Freire no desenvolvimento de um conceito muito utilizado por Rama, que é o conceito de comarca, que mais à frente a gente vai ver essa ideia com mais destaque. Mas ser um intelectual aberto ao debate foi importante, mas não foi a única qualidade de Rama. Ele não foi uma pessoa sectária que fica com um pensamento fixo, sem que a reflexão promova novos aprimoramentos nas suas concepções. Pedro Demenech, no artigo Ángel Rama e o papel do intelectual na formação da cultura, aponta que na virada dos anos 1970 para os anos 1980, Rama muda a sua visão a respeito do papel dos intelectuais da América Latina. Por toda a sua carreira, o Uruguai acreditou que os intelectuais eram os agentes de uma mudança em prol de um aperfeiçoamento da razão e da civilidade. Mas no final dos anos 1970, uma série de acontecimentos levaram o autor a rever essa postura. Primeiro, a gente já falou do golpe militar do Uruguai, que acabou com aquela imagem da Suíça latino-americana que o Uruguai cultivava com muito carinho, né? A dúvida que ficou é: como é que a gente estava avançando num país democrático, civilizado, e de repente a gente está no mesmo barco junto com todos esses bárbaros latino-americanos? Da onde que surgiu isso? Alguma coisa nesse papo de Suíça latino-americana estava errada. Mas o que estava errado? Bom, nesse período, Rama também estava indo trabalhar em universidades norte-americanas e sofreu uma forte perseguição por parte de uma comunidade cubana exilada nos Estados Unidos, inclusive por parte do escritor Reinaldo Arenas, que Rama considerava ter apoiado no início da carreira. Novamente, esse desafio pessoal se articulou com a situação nacional do seu país. E essa articulação provocou uma nova mudança. Agora, não no projeto intelectual, né, que foi o que aconteceu, que a gente falou lá em 1959, mas em alguns dos seus conceitos. Então, nos anos 1980, principalmente no livro A Cidade das Letras, o intelectual latino-americano aparece principalmente como um promotor do status quo, capaz de interferências pontuais, mas sem uma capacidade de realmente promover mudanças estruturais. Outra mudança conceitual de Rama pode ser pescada também no artigo de Facundo Gomes. Naquele artigo 1964, 10 problemas para o crítico latino-americano, Gomes fala especificamente que Rama coloca a língua no centro do sistema literário latino-americano e entroniza o espanhol como o idioma do continente, desestimando explicitamente e, em primeiro lugar, os demais de origem europeia, que também são falados na região. Essa passagem diz que Rama entendia no começo que a língua espanhola era uma força unificadora e decisiva da identidade latino-americana. E isso deixava de fora outras línguas de origem europeia, como o português, que a gente fala aqui no Brasil, e o francês, que é falado em alguns países caribenhos. Mas deixava de fora também, e aí ao contrário de Rama, eu acho que aí principalmente, as línguas dos povos indígenas que já habitavam aqui a região antes da conquista e as línguas africanas que vieram trazidas com a escravidão. 10 anos depois, né, quando está já na elaboração da Biblioteca Ayacucho, Rama reviu essa posição, incluindo textos brasileiros, indígenas e mesmo textos de autores estrangeiros que, na visão dele, eram fundamentais para o entendimento da identidade latino-americana. E veja, é fundamental ter em mente o que significa mudar o seu entendimento a respeito de um conceito. Primeiro, você fazer essa mudança é ter a grandeza de dizer que você pensava de um jeito e agora mudou. É dizer que acreditava que antes você estava errado
ou estava incorreto, ou estava incompleto. Você imagina quanta humildade é necessária para fazer isso. Outra coisa é mudar o patamar do seu trabalho anterior, né? Eu não vou dizer rebaixar o seu trabalho anterior, né? Mas você muda o status dele. Para fazer isso, o cara precisa ter uma confiança absurda no seu trabalho, né? Eu vou colocar para vocês uma questão. Por que você deveria ler um texto do Rama nos anos 1960 se ele se baseia em conceitos que depois ele mesmo disse que precisavam ser mudados? Olha como é que esse trabalho anterior do Rama muda de conceito. Você está falando do Rama, mas você precisa dizer, eu estou falando do Rama no pensamento dele nos anos 50, nos anos 60, no Rama dos anos 80. São pensamentos diferentes. Os trabalhos anteriores dele têm que ser válidos pela capacidade de estimular o leitor a pensar e tirar suas próprias conclusões. E aí o leitor pode achar que o Rama estava correto no final da vida, ou podia achar que estava correto antes e que depois ele se perdeu, né? Olha só, o pensamento, inclusive os conceitos relevantes, agora são organizados e julgados pelo leitor e não pelo autor. Então você vê que o cara, para fazer isso, o cara tem que ser muito fera mesmo, né? Bom, e antes de eu mudar de assunto, deixa eu falar de outra característica importante de Angel Rama como intelectual, que é o gosto pela polêmica. Falando em termos técnicos, o uruguaio era chegado numa treta, né? Olha o que ele fala sobre o papel do intelectual. É uma opinião direta, de peso, gera amor e ódio, né? E numa altura da vida, ele muda o conceito. Mais treta ainda, né? Que é outra. Eu já falei a história de comarca, não é? Então, eu vou falar mais isso. Mas esse conceito é importante na obra de Rama, porque para o Rama não existe literatura nacional. Simples assim. Não tem sentido falar de literatura argentina, brasileira, peruana, colombiana. Imagina quanta confusão deu quando Rama anunciou essa tese. Mesmo assim, ele não fugiu da raia. Treta era com ele mesmo. Mas vamos chegando ao fim aqui. Eu vou aproveitar que eu já falei 2 vezes desse conceito de comarca, já lancei a polêmica que não existe a literatura nacional, então vamos gastar aqui uns segundinhos para entender isso muito por cima, né? Eu já falei que Rama tem uma perspectiva de unidade na América Latina. Por isso que ele denuncia essa balcanização política da América Latina pelas mãos do imperialismo, das oligarquias locais e de falsas estruturas administrativas da colônia. Para o autor, essa balcanização acabou por dificultar a expansão natural e o desenvolvimento de regiões semelhantes, onde elementos étnicos, natureza, formas espontâneas, tradições da cultura popular convergem de formas semelhantes na criação literária. Essas regiões seriam as comarcas. Então, esse é o conceito. Regiões que têm elementos étnicos, tradições, uma cultura popular, têm uma semelhança muito grande. E não regiões demarcadas por estruturas político-administrativas. E aí o Rama exemplifica falando da comarca andina, da comarca dos Pampas, da comarca caribenha, né? O caso brasileiro mostra para ele como que a gente pode ter uma unidade convivendo com a diversidade. Nordeste não é igual ao Sul, não é igual à Amazônia, mas tudo é Brasil, né? Então, o Caribe também não é o Pampas, mas tudo é América Latina. No Pampas, não tem sentido pensar numa literatura argentina que seja diferente de uma literatura uruguaia. As raízes culturais, étnicas, históricas são semelhantes, são as mesmas. Bom, ele está certo? É isso mesmo? Eu não sei, né? Mas ele tem um ponto que a gente precisa pensar nesse ponto. E é nisso que reside a força do pensamento do Angel Rama. Muito pelo que ele criou, né? A Biblioteca Ayacucho, a Enciclopédia Uruguaia, a Editora Arca, o Semanário Marcha, muito pelo que ele articulou, seja uma rede de intelectuais latino-americanos, seja a articulação da vida dele com a história do continente, né? E eu finalizo citando a apresentação de Facundo Gomes para esse livro aqui.
Diz ele que, talvez, a grande lição intelectual de Angel Rama seja sua tenacidade e lucidez em manter a utopia de uma América Latina unida, apesar das derrotas e frustrações, baseada no diálogo, no trabalho coletivo e na paixão pelo que é nosso, sempre incessantes. Eu apresento aqui agora a bibliografia utilizada nesse vídeo. Os textos, todos eles que forem possíveis achar na internet, vão estar na descrição desse vídeo aqui, com os links. Eu sempre digo, leiam os textos originais. Ver um vídeo no YouTube não é estudar. Aqui, o que eu tentei fazer foi uma introdução para facilitar o verdadeiro estudo que vocês só vão conseguir tendo acesso ao material original. Então, vão nos links e mãos à obra. E obrigado a todos e todas pela atenção e bons estudos.